Estamos de volta para a gente dar sequência ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos falando sobre o sacramento da Eucaristia. E nós paramos no último encontro falando de algo extraordinário. Apresentei para vocês a missa de todos os séculos, através de um escrito de São Justino, o apologeta, onde ele narrava ao imperador Antonino Pio o que de fato acontecia nas reuniões dos cristãos, porque havia uma propaganda negativa, difamatória, assim, esculachando com a reunião dos cristãos, nas catacumbas, nas cavernas e nos subterrâneos. Então, ele coloca às claras o que verdadeiramente acontecia, e eu chamava a atenção de vocês para o fato de que essa narrativa de São Justino, ela é basicamente a missa de hoje, com algumas mudanças na cronologia dos fatos, mas os elementos da missa estão ali. A acolhida, as leituras, a homilia, a ação de graça, o abraço da paz, a comunhão, enfim, tudo ali, tá certo? Então, é para deixar bem claro que aquilo que aconteceu nos primórdios da história da Igreja se perpetua e continua acontecendo, reformulado pela liturgia e assim por diante, tá certo? Então, vamos tomando aí o nosso catecismo, no parágrafo 1346, onde, a partir desse relato de São Justino, a Igreja nos diz o seguinte, que a liturgia da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia, desenrola-se segundo uma estrutura fundamental que se conservou ao longo dos séculos e chegando até os nossos dias. E ela se desdobra em dois grandes momentos que formam uma unidade. Então nós temos dois momentos distintos, mas unidos na celebração da missa. A convocação, o chamado, a entrada, a liturgia da palavra, com as leituras, a homilia e a oração universal, as preces da comunidade, e a outra parte, a liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, ação de graças e a comunhão. Agora, vejam bem, muitas vezes as pessoas nos perguntam, até que momento eu posso chegar na missa para que ela seja válida? A resposta está aqui, que a liturgia da missa, ela se desenrola segundo uma estrutura que tem as suas duas partes, porém, é uma coisa só. Então não tem essa, eu vou chegar, se eu chegar até a homilia. Já foram sugeridas assim pelo povo e momentos marcantes aonde, se você chegasse naquele momento, seria válido. Nós temos que colocar na nossa inteligência e no nosso coração que a missa começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para que seja realmente uma missa profícua, uma celebração proveitosa, que não seja capenga, a menos que algo de caráter extraordinário impeça de você chegar na missa antes do sinal da cruz, antes da acolhida. Cuidar de uma criança, cuidar de um enfermo, um acidente de percurso, algo fora do normal. Do contrário, premeditadamente, porque houve um tempo que se dizia o seguinte, que se eu chegar na missa até o momento em que o padre eleva o cálice e a hóstia, a missa é válida. Conversa. Corretamente não é bem assim. Lembro mais uma vez que a misericórdia de Deus, ela é infinita, ela consegue fechar os olhos a esses erros, a esses pecados da nossa humanidade. Mas é conveniente que a gente tenha
né, o bom senso de ser um cristão correto, tá certo? Então, liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Grava isso. Não tem, né, essa parte é importante, a outra nem tanto, aqui me interessa, a outra... Eu participei de uma comunidade onde, na hora, né, da homilia, o músico saía no terraço para fumar. Né? Então, para ele, a missa era interessante só nos momentos em que ele tocava. Então, a gente precisa, né, ter cautela, né, e zelo pela nossa fé. Depois, a gente vê aí no parágrafo 1348 em diante, o movimento, o desenvolvimento, o desdobramento da celebração, a famosa, né, missa parte por parte. Eu vou pular esse conteúdo, porque tenho fé, creio que muito brevemente nós poderemos estar de volta, e voltando eu gostaria de tratar desse assunto ao vivo e a cores. Então a gente pula esse pedaço, né? Até mesmo porque eu tenho um vídeo que mostra esse conteúdo e favorece, né? O audiovisual, ele favorece bastante o aprendizado. Então vamos lá para frente, na página 374, que fala do sacrifício sacramental da Eucaristia, que é ação de graças, memorial e presença. Então, começa dizendo o seguinte, no parágrafo 1356. Se os cristãos celebram a Eucaristia desde as origens, e sob uma forma que na sua substância não sofreu alteração através da grande diversidade dos tempos e das liturgias, então, aquilo que nós acabamos de ver, a missa de São Justino, ela, né, projetada ao longo dos séculos, ela mostra para nós, né, essa perpetuação dos atos da celebração. E o que dizer da Eucaristia como ação de graças? Parágrafo 1359. Diz o seguinte, que a Eucaristia, sacramento da nossa salvação, realizada por Jesus na cruz, é também um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação. Aí no parágrafo seguinte diz assim, a Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, uma bênção pela qual a Igreja exprime o seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo o que Ele realizou através da criação, da redenção e da santificação. Eucaristia significa, sobretudo, ação de graça. Então, a celebração eucarística, ela, né, é, por excelência, uma ação de graças. É um momento de gratidão, de agradecer a Deus, né, pelos dons, né, que Ele nos concede, pela dádiva da vida, pelo resgate do pecado, doando o seu Filho. Nós vimos na liturgia desses dias, de tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todos que nele crescem fossem salvos. Então, a Eucaristia é esse momento de gratidão, de ação de graça, né? Por isso que o padre reza isso, quando ele apresenta o pão, quando ele apresenta o vinho, bendito seja Deus pelo fruto da videira, fruto do trabalho do homem, e a gente responde, bendito seja Deus para sempre. Quando isso, né, não é cantado, a gente responde para o presidente da celebração. Então, primeiro ponto, a Eucaristia é ação de graças, é momento de dizer obrigado, Senhor. É o dia do Senhor, né, o domingo, para a gente poder dar a nossa gratidão. Não só o domingo, né, mas essencialmente no domingo. Parágrafo seguinte, 1362, fala da Eucaristia como memorial sacrificial, ou seja, memória do sacrifício, né, assumido por Jesus lá no Calvário.
aquele momento onde Jesus, né, já havia antecipado aquele acontecimento. Tá? Lá no cenáculo, antes dele sair para o Monte das Oliveiras e ser preso, entregue às autoridades e, né, ter sofrido toda aquela desonrosa, né, paixão, ele diz, né, tomai e comei todos vós, tomai e bebei, esse é meu sangue que será entregue por vós e por todos. Então, essa memória do sacrifício é importante. Eu já falei isso aqui, né? E lembro que disse na época, nós vamos falar disso de novo, tá certo? Então diz assim, a Eucaristia é o memorial da Páscoa, né? Da passagem de Cristo, a atualização, né? E a oferta sacramental do seu único sacrifício. Então, é importante lembrar disso aqui, né? Jesus, com o seu único sacrifício, aonde ele se oferece como sacerdote, altar e vítima, ele, né, tornou possível a nossa redenção. Algo que na carta aos Hebreus, capítulo 7, 8 e 9, né, fala do sacerdócio único de Jesus, que Jesus, com o seu único sacrifício, ele fez acontecer aquilo que os sacerdotes da antiga aliança, ao longo de 2000 anos, celebrando pela manhã e à tarde, sacrificando um animal de manhã e outro à tarde. Se você fizer uma matemática aí, né? 2000 anos, 365 dias, 2 animais por dia, vai dar um número estratosférico. E tudo isso não foi suficiente para nos redimir, para nos resgatar do pecado. E Jesus, como Deus, como Filho de Deus, ele se entrega por nós, e é essa entrega, é esse sacrifício memorial que se renova, não é que se acumula, ele se atualiza, não é mais um, é o mesmo, tá certo? Então, o memorial não é somente, parágrafo 1363, não é somente a lembrança dos acontecimentos, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos nós. E é esse sacrifício que se renova, que se atualiza sobre o altar, quando o sacerdote, pelas suas mãos ungidas e consagradas, ele faz, né, ele toma, né, as vezes de Cristo, ele age in persona Christi, como, né, do latim, na pessoa de Cristo, e aí ele celebra, ali ele conduz o sacrifício, ele faz estar diante de nós o sacrifício, com as mesmas palavras ditas por Jesus. Por isso, o sacerdote não pode querer usar de criatividade e falar outras palavras, mesmo que ele encontre, né? Se é que é possível encontrar outras palavras, ele não pode, porque ele estaria, né, tornando a celebração ilícita, né? Não é? Ela não tem validade. Então, o memorial recebe um sentido novo no Novo Testamento. Nós já falamos isso aí. Jesus, quando ele celebra a Páscoa, ele coloca uma moldura nova nessa celebração judaica, tornando a Páscoa dos cristãos a nossa Páscoa, onde ele é o Cordeiro imolado. Parágrafo 1365, por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício onde se atualiza ipsis literis, né? Palavra por palavra, tudo aquilo que aconteceu em Jesus e com Jesus na sua paixão e morte. Para finalizar, a Eucaristia é um sacrifício porque representa, não no sentido teatral, no sentido de uma interpretação. Esse verbo representar, ele é perigoso
porque algumas pessoas entendem que existe uma encenação na celebração da Páscoa. E não é isso. Não é uma representação no sentido de interpretação teatral. É uma representação no sentido de apresentar novamente, novamente, novamente. Grava isso. Não existe essa, né? Às vezes alguns teólogos, alguns autores dizem assim, o pão representa nada. O pão é. O vinho representa o sangue de Jesus. Não, o vinho é. Apaga o verbo representar no sentido de simular. Ele representa no sentido de reapresentar e atualizar. Gravou? Próximo encontro a gente continua falando sobre o sacrifício, sobre a memória, né, desse sacramento fundamental para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.